Oi BPM Friends, bem-vindos de volta. No vídeo de hoje, antes da gente começar, antes de mais nada, eu vou ficar aqui esperando vocês curtirem o vídeo. Vai lá, dá o like aqui no vídeo, eu fico aqui paradinho esperando antes da gente continuar, porque depois no final vocês esquecem e a gente precisa aumentar o nosso engajamento aqui no YouTube. Se no final vocês não gostaram, vocês voltam aqui e descurtem, não tem problema, não fico chateado, mas eu vou ficar aqui quietinho esperando vocês. E aí, todo mundo curtiu? Podemos continuar? Então vamos embora, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre riscos e processos. O que é risco? Risco é toda vez que a gente tem uma chance, um potencial de perda, uma possibilidade de consequências negativas, alguma coisa que pode acontecer que me gere, de alguma forma, um resultado não desejado. E essa perda, esse resultado não desejado pode ser financeiro, pode ser de imagem, pode ser do que quer que você esteja falando. Quando a gente fala em risco, normalmente a gente trabalha com alguns conceitos. Probabilidade, impacto, são dois conceitos muito fortes quando a gente fala de risco. A probabilidade é a chance daquele risco acontecer e o impacto é o tamanho da consequência que aquele risco traz para mim se ele de fato acontecer. Quando a gente fala em processo, será que dá para juntar risco com processo? Como é que eu junto? Como é que é isso? O que acontece? Existem algumas notações, que a gente já falou até em vídeos anteriores, que elas não trazem conceito de riscos e outras trazem. Então a notação BPMN, por exemplo, Business Process Management Notation, que é uma notação que a gente já vem falando bastante aqui no canal e que vocês sabem que está muito difundida no mercado, ela não tem o conceito de risco, ela de fato não trabalha com esse conceito de risco, a gente não consegue modelar risco usando o BPMN. Mas outras notações, como a EPC, que a gente também já comentou antes, Event Process Chain, é uma notação que ela trabalha com muitos símbolos e com muitos conceitos ao mesmo tempo, e ela sim trabalha com o conceito de risco. Então, na notação EPC, quando eu estou detalhando uma atividade específica, criando o diagrama de detalhamento de uma atividade, que o EPC chama de um diagrama de FAD, Function Allocation Diagram, a gente pode ali estar colocando risco. Agora, independente da anotação permitir eu modelar isso visualmente, graficamente no meu processo ou não, mesmo que eu não possa modelar visualmente, graficamente no fluxo do processo, nada me impede de associar os meus processos e as minhas atividades com risco, seja numa tabela, numa planilha, no que vocês quiserem. Por que a gente associa processo com riscos? Porque em alguns casos eu posso estar modelando os meus processos visando justamente essa questão da gestão de riscos. Vou dar para vocês dois exemplos de casos típicos onde a gente tem o risco do cachorro latir. Vou dar para vocês dois exemplos de casos típicos onde a gente costuma ter esse foco em risco. Primeiro, quando a gente está falando de processos muito operacionais. Às vezes tem empresas que investem em modelagem de processos para entender processos muito operacionais, ou processos chão de fábrica, como a gente chama. E esses processos, às vezes, têm riscos operacionais associados. Riscos de explosões, risco de vazamento de gás, risco de enchente, risco de incêndio, vários tipos de risco operacional. E entender esses riscos operacionais são importantes para quê? Para que a gente possa pensar em prevenção, por exemplo. Então, de acordo com os riscos que eu sei que tem ali, eu posso pensar nos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, né? Então, eu sei que se tem um risco de ruídos muito fortes, eu tenho que colocar um protetor auricular. Eu sei que se eu tenho um risco ligado a alguma forma, fagulhas, algumas coisas desse tipo, eu tenho que ter aquele equipamento de proteção visual, e assim sucessivamente. Então, olhar os riscos operacionais me ajuda a prevenir esses riscos, a mitigar esses riscos, a me preparar e a proteger a minha equipe em relação a esses riscos. Então, riscos operacionais são uma demanda muito frequente quando a gente está falando em modelagem de processos. Um outro caso que eu gosto de dar sempre o exemplo, que vocês talvez já tenham ouvido falar, muitos de vocês já devem ter ouvido falar na SOX. Né? O que é a SOX? É a Lei Sarbanes-Oxley. Né? A SOX ela foi uma lei criada lá fora, criada nos Estados Unidos, né? E que foi criada por dois senadores americanos, Sarbanes-Oxley. E basicamente o que acontece? Eles dizem que para uma empresa negociar ações na Bolsa de Nova York, ela tem que estar aderente aos requisitos dessa lei Sarbanes-Oxley. Tá? Essa lei foi criada depois que a gente teve vários casos, que vocês devem lembrar lá de trás, de fraudes, de movimentações financeiras de empresas, investidores que estavam investindo em empresas que estavam com balanços que não estavam declarando a realidade da situação financeira da empresa. Então, para prevenir esse tipo de coisa, foi criada essa lei. Ela tem uma série de conjuntos de informações dentro dela, mas basicamente ela obriga a gente a ter
controles, mecanismos de controle internos dentro da empresa para evitar uma série de riscos financeiros. Então, quando eu falo de riscos, eu posso estar me preocupando também com os riscos financeiros. Dependendo dos casos, dependendo da situação, se houver alguma falha nesses controles e de alguma forma as informações financeiras não forem verdadeiras, aquilo pode gerar um comprometimento pessoal dos diretores e presidentes da empresa. Então, se você fosse o diretor e um presidente de uma dessas grandes empresas, você com certeza não ia querer assinar um balanço sem saber de onde estão vindo aquelas informações, se aqueles dados estão corretos ou não. Então, para eu ter esses meus controles estabelecidos, eu tenho que estar de olho nos riscos financeiros que podem estar acontecendo ao longo daquele meu processo. Então, eu posso olhar para o meu processo, olhar para cada uma das atividades do meu processo e ir vendo aonde eu tenho algum risco, seja um risco operacional, seja um risco financeiro, e a gente pode estar falando de outras classes de riscos também. A gente pode estar falando de riscos de sustentabilidade, a gente pode estar falando de vários outros tipos de risco. Então, eu posso fazer essa associação, atividades e processos com riscos. Isso traz vários ganhos para a gente, traz. Em cima disso, eu posso depois fazer melhorias, eu posso saber os pontos em que eu tenho que interferir no meu processo, eu posso tomar uma série de ações a partir do momento que eu conheço esses riscos. Eu posso tomar ações para mitigar os riscos, para eliminar os riscos, eu posso tomar ações para diminuir a probabilidade do risco acontecer ou o impacto do risco caso ele aconteça, ou seja, eu diminuo com isso a minha exposição ao risco, que é isso que a gente quer. E aí, gostaram? Quem já está usando processo com risco? Quem já usou processo para facilitar a gestão de risco? Me contem as experiências de vocês, eu quero saber. Se alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão para o próximo vídeo, manda pra gente também. A gente vai tentar explorar outras combinações de outros conceitos com o BPM. E até a próxima quarta-feira, às 7 horas, aqui no canal da DEC, com mais conteúdo bacana sobre processo para vocês e tal.